Jesus, o homem que mudou a história da humanidade. Estamos aí caminhando e literalmente agora na reta final, últimos dias de Jesus. E agora que ele entra em Jerusalém, vamos trabalhar nessa aula a questão mais do ensino dele e na próxima aula, que vai ser a última, mais a questão do que aconteceu com ele de tão especial que realmente vem a mudar todas as coisas. Então, aperte os cintos e vamos juntos aí nessa jornada. Bom, quando a gente está falando da chegada em Jerusalém, a gente tem que entender como que ele chegou lá. Esse caminho nos diz muita coisa. Jesus está saindo da Galileia e ele vem pela Galileia, Lucas vai mostrar isso, passando por Samaria. Ele chega a entrar em terras samaritanas, mas Lucas 9 mostra que ele não foi recebido pelos samaritanos. Assim, provavelmente, ele desce para o caminho do Jordão. Eram duas formas de ir da Galileia para a Judéia, especialmente Jerusalém. Indo por terras samaritanas, que os judeus costumavam evitar, mas Jesus não tem problema com isso, ou ir descendo pelo Jordão, pelo Vale do Jordão. Ao não ser recebido pelos samaritanos, Jesus desce pelo Vale do Jordão, e quando quem está vindo, e geralmente os galileus faziam isso para ir para Jerusalém, eles sobem via Jericó, e passam por Jericó, que é uma das últimas cidades importantes antes de se chegar até Jerusalém, que é subindo do Vale do Jordão até as montanhas de Jerusalém, uma cidade que está sobre as montanhas. E Jesus faz esse percurso. Ele passa por Jericó, e a passagem dele lá é muito interessante, porque lá ele cura um cego, ou dois cegos. Mateus vai falar sobre dois cegos, não dá nomes a eles. Outros evangelistas vão falar de um cego e dão um nome a ele, Bartimeu. Então parece que o nome Bartimeu foi um nome mais forte do que essa dupla, o outro da dupla. E essa é uma explicação para a gente entender por que um fala de dois e outros falam de um só. E o que fala especialmente do Bartimeu é que ele começa a clamar por cura a Jesus que está passando. As outras pessoas começam a falar para ele ficar quieto, e ele clama mais ainda. E a forma como ele clama é muito interessante, porque ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa expressão, filho de Davi, demonstra de que ele reconhece em Jesus o Messias. Ele reconhece que Jesus é esse filho de Davi, aquele que vem da descendência de Davi para ocupar de uma vez por todas o trono de Israel. Ainda que ele não soubesse a dimensão daquilo, pelo menos ele reconhecia em Jesus essa pessoa. E essa estrada, quando sai de Jericó e sobe para Jerusalém, passa por Betânia e Betfagé. São as duas cidades citadas pelos evangelistas por onde Jesus passa. E ele para ali em Betânia também. E essa é a estrada que vem da Galileia e sobe. E é interessante porque quando o cego é curado, ele passa, especialmente Marcos vai dizer que ele passa a seguir Jesus estrada fora. Ou seja, Jesus está indo para Jerusalém e o cego vai também. Então a impressão que dá é que à medida que ele vai chegando em Jerusalém, a comitiva vai crescendo também. Não só o cego, outras pessoas que vêm, às vezes da própria Galileia, vêm das cidades pelo caminho, que vão começar a pensar assim: puxa vida, o rei Jesus, ele é o Messias, ele está indo para Jerusalém, e agora que nós vamos tomar o poder, agora que nós vamos expulsar os romanos, agora que a coisa vai acontecer. Por isso fala-se tanto da entrada triunfal em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas esse triunfal é interessante, porque quando a gente pensa nas entradas triunfais dos grandes reis vitoriosos, é muito diferente daquilo que Jesus fez. Fala-se dos discípulos, ou fala das pessoas recebendo ele com louvores: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino de Jesus. Isso tudo vai acontecendo nesses textos que vão trabalhar essa entrada em Jerusalém. E agora a questão é a seguinte: muitas vezes a gente escuta falar assim: puxa vida, o mesmo pessoal que falou Hosana ao filho de Davi é o mesmo pessoal que gritou lá: crucifica-o, diante de Pilatos. Mas é muito provável que tenham sido grupos diferentes. Essa turma que entra com Jesus em Jerusalém é muito provavelmente esse grupo de discípulos que está junto com o pessoal, o próprio povo que está recebendo ele ali e percebendo: poxa vida, é o Messias que está chegando. Eles vão crescer nesse coro para dizer isso. Tanto é que os próprios fariseus vão falar assim: manda seus discípulos se calarem. E aí Jesus diz: se eles se calarem, até as pedras clamarão. E isso mostra que, na verdade, provavelmente esse grupo que exalta a entrada de Jesus em Jerusalém era um grupo mais ligado aos seus seguidores, sejam os apóstolos, ou muito provavelmente um grupo maior. Jesus tinha um grupo maior de discípulos do que só os apóstolos, e essa turma, junto com a população, começa a fazer isso. Muito provavelmente diferente daquele pessoal que gritou: crucifica-o, diante de Pilatos. Provavelmente essa turma, judeus de fora, gente de outras cidades, ou da própria Jerusalém, que não tinha muita ligação com o ministério de Jesus, que foi mais forte na Galileia do que em Jerusalém, incitados pelos sacerdotes, eles vão gritar: crucifica-o, crucifica-o. Então, são muito provavelmente públicos diferentes.
Ele entra montado num jumentinho, muito diferente, por isso que a gente fala, quando fala a entrada triunfal, esse triunfal não é tão triunfal assim, porque o jumento era um animal de carga, era um animal que as pessoas, quando iam viajar, às vezes levavam um jumento para carregar as coisas da pessoa, diferente de uma carruagem, diferente de um cavalo, diferente de animais mais imponentes, o jumento era o animal do povo, era um animal simples, ainda mais um jumentinho, que nunca havia sido montado, nunca havia sido usado. E aí dá um milagre, porque quando Jesus sobe no jumento, qual que é o animal que ao ser montado pela primeira vez, desse tipo aí, né, jumento, burro, cavalos, qual que é o animal que deixa ser montado pela primeira vez? Mas Jesus coloca-se a capa e ele sobe em cima do jumento, e esse jumento leva Jesus, e leva Jesus em paz. E aí é que está. A profecia de Zacarias 9:9, que fala desse cumprimento de que o rei viria montado num jumento, fala desse rei que vem para trazer paz. Vem para trazer paz para Jerusalém e para as nações, não só para Jerusalém. E aí é que está, Jesus não vem como grande conquistador, o Messias bélico que vem para destruir Roma. Jesus vem como o Messias humilde, vem como o Messias montado num jumento, para trazer paz para todas as nações. E assim, eles continuam gritando, Hosana, filho de Davi. É uma expressão que está lá nos Salmos, é uma expressão que remonta ao Antigo Testamento para reconhecer a chegada desse Messias. E nesse momento, Lucas especialmente, está lá em Lucas 19, 37 a 44, vai falar esse lamento de Jerusalém conectado com esse momento. Então a gente vai ver um pouquinho sobre o lamento sobre Jerusalém daqui a pouquinho, mas é importante frisar isso, porque quando eles entram e Jesus é ovacionado, os fariseus, como eu disse, eles vão dizer assim, olha, manda seus discípulos se calarem. E ele diz assim, não tem jeito. E ele fala, olha, como eu quis ajuntar vocês. Jerusalém, Jerusalém, é o lamento de Jesus ao olhar para a cidade, que a chegada vinha por cima assim e dava para ver boa parte da cidade, e ele lamenta sobre Jerusalém, diz assim, olha, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Vai chegar um dia onde vocês vão ser cercados, sitiados e vão ser destruídos porque vocês não entenderam o momento da visitação de vocês. Vocês não entenderam quem eu sou. Vocês não entenderam o que eu vim fazer. E por causa disso, esse caminho que vocês estão trilhando, o caminho da espada, o caminho de se libertar de Roma na força, é o caminho que vai levar vocês para a destruição. E é isso que ele lamenta nesse momento tão forte do ministério de Jesus.